Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula para a SEDUC, para o concurso da SEDUC MT 2017. E esta aula da SEDUC é uma aula específica para o cargo de apoio administrativo educacional, né? Apoio administrativo educacional, esta aula aqui eu trouxe o título chamado Manual de Procedimentos da SEDUC, tá? Manual de Procedimentos. Esta aula nós teremos aí duas partes, né? Duas partes. E esta aula eu digo para vocês o seguinte, que é uma das aulas mais importantes desse módulo específico para o cargo de apoio. Tá certo? Olha só, antes da gente entrar no manual em si, vamos voltar um pouquinho lá no edital. Vamos analisar o edital e depois da análise do edital eu venho aqui e explico para você o que vem a ser esse manual de procedimentos, né? Gente, vamos lá, né? Então, professor Luiz, né, eu sempre gosto de preparar as minhas aulas com o objetivo único de tentar mentalizar, de tentar antever as questões que são cobradas na prova. Isso é um diferencial que você tem somente aqui no Lá Concurso. Então, lá no cargo de apoio administrativo, né? De apoio administrativo educacional, nós temos o seguinte, né? Nós temos 3 cargos específicos. Nós temos o primeiro cargo de manutenção de infraestrutura e limpeza, 535 vagas. Nós temos aí o cargo de merendeira, 528 vagas. E nós temos o cargo de vigia, 433. Só que, né? Acredito eu, posso estar enganado, que a prova, tanto para os cargos de manutenção, merendeira e vigia, deve ser a mesma prova do cargo de apoio, né? Claro que pode ser diferente, mas eu acredito que deve ser aí a mesma prova para os 3 cargos. E se não for a mesma prova para os 3 cargos, podem ter certeza que o professor Luiz aí, vocês aí estarão preparados para fazer qualquer prova, né? Vamos lá. Para esses 3 cargos, lá no conteúdo programático, nós temos 2 disciplinas específicas, né? Noções básicas de saúde e segurança do trabalho, tá? Noções básicas de saúde e segurança do trabalho, e nós temos noções básicas de higiene. E aí, professor, nós teremos uma disciplina, 2 disciplinas, uma disciplina que nós vamos trabalhar a saúde e a segurança do trabalho, e outra disciplina que a gente vai trabalhar a higiene, não, tá? Por quê? Porque esses assuntos estão muito relacionados. Então, o professor Luiz, eu já tenho aí 5 aulas preparadas para vocês, 5 aulas preparadas. Esta é a primeira aula, e eu digo para vocês que essa aula é uma das aulas mais importantes que nós temos, né? Por quê? Porque nessa aula, praticamente, nós vamos falar aqui um pouco de todos esses assuntos aqui, né? Professor, qual que foi a estratégia utilizada? Gente, olha só, o professor Luiz, eu sempre me coloco no lugar do examinador. Estes assuntos aqui, você pode pesquisar na internet, você pode fazer qualquer pesquisa. Estes assuntos, esses conteúdos, são conteúdos que são pouco cobrados em provas de concurso. Tá? Pode pesquisar, vai lá, pode pesquisar, manda bala, você vai chegar a essa conclusão. Ou seja, nós não temos um histórico deste conhecimento. O professor Luiz, eu fiz uma pesquisa aí em diversas fontes, né, aí existentes na internet, de órgãos governamentais, de faculdades, de cursos técnicos, de cargos semelhantes em outras instituições, e é muita coisa, né? Aí me coloco lá no lugar do examinador. Puxa, eu, examinador, eu tenho que elaborar, vamos supor, 3 questões do de cima e 3 questões de baixo. Eu tenho que ter uma base. E aí, professor? E aí o seguinte, eu, examinador, estou me colocando no lugar do examinador, eu vou procurar alguma coisa, alguma cartilha, alguma portaria, alguma instrução, ou seja, algum documento
oficial da própria Secretaria de Estado de Educação. Nesse sentido, isso vocês têm somente aqui no LAC Concurso, você não tem mais nenhum lugar. Isso o professor Luiz, como já foi, inclusive, da Secretaria de Estado de Educação, fiz uma pesquisa minuciosa e nós chegamos aqui a este documento aqui. Tá? Então, nós temos aqui o Manual de Procedimentos das Boas Práticas para o Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar. Então, nós temos aqui esse Manual de Procedimentos. E digo para vocês, eu já fiz a leitura desse manual na íntegra. Tá? Na íntegra. É um manual muito importante. Não é um manual que fica simplesmente focado nas questões de nutrição escolar, ele é muito mais amplo do que isso. E esse manual aqui, nós vamos tratar um pouquinho de gás de cozinha. Tá? É claro que gás de cozinha, dada essa especificação, já está preparada, já está no nosso roteiro. Eu vou gravar uma aula somente sobre gás de cozinha. Tá? Habilidades, manuais, desempenho das tarefas, sequência correta das operações, utilização, habilidades manuais no desempenho das tarefas, sequências corretas das operações. Este assunto aqui nada mais é do que um procedimento operacional padrão, que é o POP, né? Vamos lá. Utilização, manuseio e conservação de ferramentas, utensílios, equipamentos e eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos, esse cara aqui também, ele está bastante atendido nos POPs, né? Então, esta aula, né, do manual, nós vamos trabalhar aí alguns conceitos muito importantes e, com certeza, depois dessa aula aqui, se você assistir essa aula, você vai ter, no dia da prova, eu tenho certeza que nós teremos aí várias questões que você vai conseguir resolver na sua prova, lá no dia da prova, no dia 24 de setembro, você vai conseguir somente com os conhecimentos dessa aula, pode ter certeza disso. Então, essa aqui é uma aula de resultado. Para quem faz o cargo, para quem vai disputar para o cargo de apoio, ele tem a obrigação de assistir essa aula 2 vezes, né? Por quê? Então, tem essa aula é dividida na parte conceitual, e a segunda parte desta aula está aqui. Nós iremos estudar 15 POPs, tá? 15 POPs que vêm atender aí bastante aqui esses 2 assuntos aqui, tá? Bacana, fechou. Vem comigo aqui. Noções básicas de higiene. Então, nós temos aqui noções básicas de higiene e limpeza, tá? Nessa aula a gente atende uma parte disso, né? Cuidados pessoais. Então, esses cuidados pessoais, dada para a questão da higiene, que é uma questão muito importante, a questão da higiene, ela não está apenas no cargo de merendeira, tá? Então, a questão da higiene pessoal, principalmente, está inerente à manutenção da infraestrutura, à manutenção da limpeza, à merendeira e, claro, também do vigia. Nesse sentido, o professor Luiz, eu preparei uma aula específica também que faz parte desse bloco para atender higiene pessoal. Como eu fiz também o gás de cozinha. Então, você vai ter uma aula de gás de cozinha e vai ter uma aula também de higiene pessoal. Por quê, professor? Porque potencial questão de prova, cara. Pode ter certeza disso. Potencial questão de prova, né? Cuidados pessoais na manipulação de alimentos. Esses cuidados pessoais na manipulação de alimentos nós vamos atender 100% nessa aula. Reaproveitamento de alimentos, estocagem dos alimentos, conservação e validade dos alimentos. Então, esses assuntos aqui, a gente vai estar trabalhando bastante nesse manual de procedimentos, manual de boas práticas aqui da SEDUC, né? Então, bacana. Então, vamos lá, vamos para a nossa primeira aula, né? Vamos para a nossa primeira aula. Essa é a nossa aula aqui, né? Vamos lá. Então, a nossa referência bibliográfica está aqui, o manual de procedimentos de boas práticas para o serviço de alimentação e nutrição escolar, né? É muito importante que o candidato estude com estratégia. Professor, esse assunto aqui, cara, esse assunto aqui tem tantas correntes. Esse assunto aqui, nós temos aí várias bibliografias disponíveis, né? Por exemplo, a conservação de alimentos refrigerados, né? Tá? Eu encontrei diversos livros que falam que são de 0 até 8 graus, né? Até 8 graus. Aqui na SEDUC ele trata com 10 graus.
E essa temperatura da conservação dos alimentos refrigerados pode ter certeza que é uma questão que pode estar lá na sua prova, potencial questão de prova. Professor, por que você está falando isso? Porque, vamos lá, Caio, você tem que estudar por uma referência, uma fonte. Você vai fazer um concurso para a SEDUC. Então, você tem que entender, tem que saber quais são os pontos específicos exclusivos para a SEDUC. E nada melhor do que você estudar diretamente na fonte, ou seja, de uma norma, de uma instrução emanada, redigida pela própria SEDUC. Por quê? Porque se o examinador usar como bibliografia outra norma, você pode entrar até com recurso. Olha aqui, examinador. A própria SEDUC utiliza essa temperatura, então eu vou fazer um recurso em relação a isso. Então, essa aqui é outra justificativa de você estar estudando. Ah, professor, eu tenho outros manuais, eu já trabalhei no restaurante, professor, e lá no restaurante eu tive uma apostila maravilhosa. Claro, você pode estudar pela apostila, mas prestem atenção. Você tem que estudar com foco no órgão que você vai trabalhar. Então, recomendo que você estude nos documentos oficiais. Nesse sentido, quero chamar a atenção de todos vocês, que vocês aí façam a leitura depois da aula desse manual de ponta a ponta. Vem comigo aqui. Então, manual de procedimentos das boas práticas para o serviço de alimentação e nutrição escolar, né? Vamos lá. Primeiramente, antes da gente entrar no manual, antes da gente entrar nos detalhes técnicos, tá? O próprio manual de boas práticas traz uma boa conceituação de alguns termos importantes. E esses termos importantes podem ser cobrados em provas. Vem comigo aqui, né? Alguns conceitos importantes. O que é alimento seguro, né? Então, o que é alimento seguro? Alimento seguro é aquele que não oferece risco à saúde e à integridade física do consumidor. Então, isso aqui é um conceito muito importante para a SEDUC. Então, isso que vem a ser alimento seguro. Então, caiu na prova, alimento seguro, você não vai inventar moda. Automaticamente, você já vai ter que vincular a este conceito, né? Vem comigo aqui. Alimento preparado. Tá? São alimentos manipulados e preparados em serviços de alimentação, expostos à venda, embalados ou não, subdividindo-se em 3 categorias. Tá? Então, vamos lá. Então, isso vem a ser o alimento preparado. Agora, o alimento preparado, nós temos 3 categorias. Né? Vou passar aqui os 3 rapidamente para vocês entenderem. Então, temos alimentos cozidos, mantidos quentes, é o primeiro tipo de alimento preparado. O segundo alimento preparado é o alimento cozido, mantidos refrigerados, e nós temos os alimentos crus. E aí, prof, tem que saber, né? Tem que saber. Isso aqui pode estar na prova, né? Então, por exemplo, aqui, eu pego, né? Eu, examinador, vou fazer uma questão para vocês. Como é que eu posso preparar isso aqui, né? Eu coloco no comando da questão o seguinte texto ilustrativo, São alimentos manipulados e preparados em serviços de alimentação, expostos à venda embalados ou não. Ok. Trata-se de quê isso? Isso aqui trata-se de quê? De alimentos preparados. Então, assim que pode ser cobrado na prova. Então, você tem que saber. E essa prova, gente, não vai ter pegadinha. Essa prova vai ser uma prova bastante básica. Vai ser uma prova aí de quem fez o seu dever de casa, com certeza vai fazer uma boa prova. Vem comigo aqui, é muita coisa essa aula aqui. Então, o que é o alimento cozido? Aqueles mantidos quentes e expostos ao consumo. Então, isso aqui é o alimento. O que é o alimento cozido? Primeiramente, é um alimento preparado, né? Mantidos quentes e exposto ao consumo. Professor, exemplo, macarrão, né? Então, o macarrão está lá, está exposto para o consumo. Então, é um alimento cozido, preparado lá, quente. Professor, alimentos cozidos, mantidos refrigerados, congelados ou a temperatura ambiente, que necessitam ou não de aquecimento antes do consumo. Professor, aquele pão com mortadela. O pão com mortadela, ele é chamado alimento cozido, mantidos refrigerados aí, né, na temperatura ambiente. Bacana. E o terceiro é muito fácil, que é o alimento cru. O que vem a ser o alimento cru, né? Mantidos refrigerados ou a temperatura ambiente,
expostos ao consumo. Professor, eu quero um exemplo, maçã, uma banana, tá? Então o que? São alimentos preparados. Bacana, fechou? Então vamos lá. Toda essa parte inicial aqui são alguns conceitos importantes, né, básicos, que eu acredito que pode ser cobrado em prova. Então você tem que saber. Professor, vem comigo aqui. Contaminantes. Lembra-se que este módulo aqui nós tratamos de quê? De saúde, de limpeza, tá certo? De quê? Segurança, né? De segurança. Contaminação. Cara, claro que a escola, a alimentação, a limpeza tem que combater a famosa contaminantes, né? Vem cá, vamos lá. Substâncias ou agentes de origem biológica, química ou física, estranhos ao alimento, que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que comprometam a sua integridade. De novo, muitos detalhes importantes. Então, contaminação. Substâncias ou agentes de origem biológica. 3 tipos de contaminação que estão sujeitos aos alimentos, né? E as pessoas também. Contaminação química ou contaminação física. E aí, prof? Claro, tem que ter exemplos. Professor, origem biológica. Tudo bem. Você está com uma gripe, daquela gripe lascada, coriza, tá? Dor de cabeça, olhos vermelhos. E aí, professor? Aí você faz aquele espirro. Apá! Vai ocorrer o quê? Pode ocorrer o quê? A contaminação biológica. Tá? Então, são esses micro-organismos aí, os vírus, as bactérias provocantes àquela doença que você esteja, vai contaminar o ambiente. Então, isso aqui é de origem biológica, né? Então, toda contaminação biológica, química e física. Professor, química, tudo bem. Né? A pessoa está lavando lá a panela, né? Pega a bucha e enche de detergente. E vai lá, né? O que acontece? Aquela espuma. Ela passa uma aguinha, saiu a espuma. Mas o que? Não tirou a espuma. Ali ainda tem os agentes químicos. Então aquilo ali é por excesso. Então aquilo ali é uma contaminação química, por exemplo. Professor, física, tudo bem. Tá? A pessoa vai servir maçã. Eu adoro maçã lá na merenda. Então ela lava as maçãs certinho. E aí mistura com 2 ou 3 maçãs que estão sujas, que não ocorreu ainda a higienização. O que acontece daí? É que ela vai ter um contato físico, suja com a limpa, pronto. Então houve o que? A contaminação. Tá? Então tem que saber, gente, tem que saber, tá? Vamos lá. Cara, essa aula aqui é gostosa demais, né? Vocês vão gostar dessa aula, tenho certeza. Então, contaminantes. O que são os contaminantes? São substâncias ou agentes que podem ser de 3 categorias, biológica, química ou física, estranhos ao alimento, que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que comprometam a sua integridade. Então, isso é contaminação, ok? Pronto, né? Vamos voltar a esse assunto? Com certeza, cara, com certeza. Eu dou os parabéns aí à equipe técnica da Secretaria de Estado de Educação, que fez esse manual de boas práticas, muito bem feito, né? Dentro do ambiente escolar, nós temos o quê? Uma postura, uma diretriz, inclusive tem um POP para isso, que nós vamos estudar na próxima aula, que é controle integrado de vetores e pragas urbanas, né? Professor, o que vem a ser vetores e pragas urbanas? Gente, é claro que aqui é formiga, aqui são insetos, baratas, né? Então, o que é um sistema lá, você tem que sempre fazer a detetização do ambiente, tá? Então, tem que controlar esses vetores. Vetores, é claro, um grande agente de contaminação, né? Então, sistemas que incorporam ações preventivas e corretivas, preventivas que faz as preventivas, né? Manutenção preventiva, e corretivas, tá? Destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a
proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Então, tem todo esse tipo de controle, né? Claro, você controlando esses vetores aqui, você controla esses vetores, né? O que acontece? Você evita a contaminação. Porque um vetor desse, uma praga dessa aqui, pode ser também aí pode ser objeto de uma contaminação de um alimento, pode produzir uma contaminação. Vem comigo aqui. Gente, você tem que ter na aula uma canetinha como essa, que é o marca-texto. Professor, por quê? Porque este assunto aqui, contaminação cruzada, na pesquisa que eu fiz de questões de concursos, na bibliografia, em manuais, textos, estudos daqui, estudo de lá, este assunto, contaminação cruzada, sempre teve destaque. Se sempre teve destaque, porque é importante, e não é só por isso, mas que é realmente importante a contaminação cruzada. E o que acontece? Você tem que sempre ter o foco lá no examinador, o cara que vai fazer a sua prova. Então, o que acontece? O cara que vai fazer a sua prova, ele vai estar elencando assuntos para serem cobrados na prova. E qual que vai ser o critério um dos critérios que ele deve utilizar? Aqueles critérios importantes, relevantes para a sua prova. E a contaminação cruzada é muito importante. Então, por favor, marca texto nisso aí. Contaminação cruzada. Vamos ler o conceito, depois a gente explica para vocês. Contaminação de um alimento para o outro por substâncias ou agentes estranhos, de origem biológica, física ou química, que se considerem nocivos ou não para a saúde humana, através do contato direto por manipuladores ou superfícies de contato. Então, o que vem a ser contaminação cruzada? Você tem um alimento que não está contaminado e você tem outro alimento que está contaminado. Então, contaminação cruzada vai ser o quê? Vai ser quando eles vão, contaminação de um alimento para o outro. Então, ele vai contaminar de um outro para o outro. Ah, professor, eu lembro daquela frase lá da minha casa, na minha família, lá, que uma laranja estragada, uma laranja podre, né? Ela vem contaminar, ela vem estragar todo o restante da laranja. Exatamente, ali vai ocorrer o quê? É uma contaminação cruzada. Muito importante isso, né? Então, é um conceito. Então, a contaminação cruzada vai ser de um alimento para o outro. Um alimento que não está contaminado e para o outro que está contaminado. Lembrando que essa contaminação pode ser de 3 tipos, biológica, física ou química, né? É um contrato da superfície de contato, né? Por manipuladores. Manipuladores, as pessoas que estão manipulando. Professor, outro assunto importante, vamos lá, desinfecção, né? Desinfecção, o que vem ser esse cara aqui? É operação de redução por método físico ou agente químico do número de micro-organismos em nível que não comprometa a qualidade higiênica sanitária do alimento. Então, você vai desinfectar o alimento. O que é isso? Você vai reduzir a quantidade de quê? De micro-organismos, né? Vocês podem ter certeza que as bactérias existem em todos os lugares e nós temos que controlar essas bactérias, né? É claro que as bactérias aí, nós temos todo um controle de temperatura, por exemplo, que controla aí a multiplicação dessas bactérias. Então, todo o alimento tem que passar por uma higienização, por uma desinfecção. Professor, o que vem a ser para o método físico? O método físico, uma lavagem, por exemplo, do alimento. Professor, um agente químico, né? Um exemplo que eu posso utilizar é quando vai desinfectar os vegetais, por exemplo, né? Você tem que colocar ali algum produto específico para isso, né? Claro, em proporções de dosagens controladas, né? Um desses produtos aí que são utilizados, né? Para desinfectar, né? Tem, por exemplo, um dos agentes aí, o cloro. O cloro é um deles, né? Só que tem que ser muito bem controlada a dosagem, né? A dosagem para você poder desinfectar esses alimentos aqui, né? Professor, outro conceito importante, vamos lá, higienização, operação que compreende 2 etapas, a limpeza e a desinfecção, né? Então está aqui para vocês. Professor, como é que isso pode ser cobrado em prova? Já disse, vou repetir. Ele pega esse conceito aqui, joga no comando da questão e manda você marcar uma alternativa. Potencial questão de prova. Tem mais? Tem. Limpeza. Operação de remoção de substâncias minerais
ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e outras sujeiras, né? Então, esse aqui é o exemplo de limpeza. Manipulação de alimentos, qual que é o conceito disso? Como que a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso trabalha manipulação de alimentos? Operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, armazenamento e distribuição. Tá? Manipuladores de alimentos. Manipuladores é o quê? É a pessoa, é o ser humano que vai manipular os alimentos. Tem ação humana? Com certeza, muito, né? Qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento, né? Produtos perecíveis, né? Produtos perecíveis, né? Produtos perecíveis são aqueles alimentos, né, que requerem um cuidado especial, para armazenamento. Caso não tenha, ele vai se perder rapidamente. Prazo de validade, né? Produtos alimentícios, alimentos in natura, produtos semi-preparados ou produtos preparados para o consumo que, pela sua natureza ou composição, necessitam de condições especiais de temperatura para sua conservação. Professor, eu quero um exemplo. Leite, né? Então, leite, você tem que manter o leite em uma certa temperatura, porque se você não manter o leite em uma determinada temperatura, o que vai acontecer? Você vai perder esse leite, né? Porque o leite é um produto altamente perecível. Registro. Tá? O que é o registro? Consiste de anotação em planilha e documento apresentando data e identificação do manipulador responsável pelo seu preenchimento. Na cozinha hoje de nossas escolas existe registro para tudo. Então não é só o ato de você preparar o alimento, vai ter que ter também a atitude de quê? A atitude de controlar esse preparo através do registro, né? Resíduos. Conceito de resíduos. Materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação e distribuição de alimentação. Vamos lá. Resíduo é tudo aquilo que deve ser descartados, é o resíduo, né? Esse resíduo ele vem da onde? Da área de preparação e distribuição dos alimentos. O que é a área da distribuição dos alimentos? É onde lá no refeitório vai entregar o alimento para as nossas crianças, né? Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar, SINAI, né? SANI, perdão. Local da escola, aonde o alimento é recebido, armazenado, manipulado, preparado e distribuído. Olha que excelente questão de prova, né? O cara coloca lá, né? Qual que é o local aonde o alimento é recebido, armazenado, manipulado, preparado e distribuído? Aí ele coloca lá na cozinha, ele coloca lá no refeitório, ele coloca no conselho, né, deliberativo, e na resposta coloca a SINAI, que é o Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar. Você vai marcar a SINAI. É um tipo de questão muito fácil, é um tipo de questão que só acerta quem estudou, com orientação, senão não consegue acertar. E, finalmente, o último conceito aqui é o procedimento operacional padrão, que é o POP, né? Qual que é o trabalho do POP? O trabalho do POP é organizar, sistematizar uma sequência de atividades que devem ser realizadas pela escola, né? Procedimento escrito de forma objetiva e estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos, né? Inclusive, nós temos aqui na próxima aula, nós vamos trabalhar aí, nós vamos estudar os 15 POPs previstos na parte de alimentação escolar e, claro, que dá uma ampliada aí também para a parte de limpeza, porque são 15 POPs, né? Bacana? Então vem comigo aqui, vamos continuar nossa aula aqui, né? Professor, e aí? Então essa aqui é uma cartilha elaborada pela Secretaria de Estado de Educação, principalmente com foco do Serviço de Alimentação. É importante saber que existe um programa nacional. Quando nós falamos de um programa nacional, nós estamos falando que é um programa aí que tem a direção do governo federal, da União, do Ministério da Educação, do MEC. E existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar chamado PNAE, né? Então, PNAE é a sigla, né? O que consiste nesse programa?
consiste no seguinte: nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, o FNDE, tá? Esse fundo repassa recursos, dinheiro para a Secretaria de Estado de Educação. A Secretaria de Estado de Educação, de acordo com as suas portarias e regras e normas, também de acordo com o fundo, repassam para a escola, onde esta escola, as escolas irão fazer a gestão aí da alimentação escolar. Professor, e aí, professor? Aí nós temos aí uma farta regulamentação em relação a esse assunto aqui. Mas nós não vamos entrar, tá, em pormenores, muito simples, porque no edital de vocês não está previsto essas normas explicitamente, não está previsto essas normas, então nós não vamos estudar, porque o edital não está previsto. Inclusive, queria até dar um conselho, não sei se esse vídeo vai chegar aí, as pessoas que elaboraram, a comissão que elaborou o conteúdo programático do concurso da SEDUC 2017, mas eu, na minha modesta opinião, por exemplo, para o cargo de apoio administrativo, foram cobradas diversas regras, diversas normas, né? Gente, não precisava tudo isso, né? Vocês podiam cobrar uma norma, por exemplo, a principal norma lá que institui o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, isso aqui é uma norma específica que poderia ser cobrada para o cargo de apoio administrativo, né? Mas não foi, não vamos estudar. Então, para vocês entenderem que existe um programa nacional, inclusive de repasse de verbas públicas, de orçamento, de dinheiro, diretamente para a escola, que é a escola que faz a gestão. Vamos lá. Segunda cartilha, nós temos o seguinte, atribuições, né? Olha só. Segundo a Lei Complementar 206, nós sabemos que essa Lei Complementar 206, nós já estudamos isso, ela foi responsável, ela foi a maior alteração que nós tivemos aqui, na onde? Ó, na LC 50. Então, ela, ó, na LC 50, que é a nossa LOPEB, né? Lá define o quê? Os cargos, não é isso? Nós temos os cargos. Nós temos o cargo de apoio, ok? Nós temos o cargo de técnico, e nós temos o cargo de professor, né? Então, lá no OPEB,